Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa mais um Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Hoje, quinta-feira, nós estamos encerrando a série Sindicalismo e Conjuntura. A conjuntura brasileira, do nosso ponto de vista popular dos trabalhadores, é a seguinte: um presidente golpista, ilegítimo e sem voto, um presidente envolvido até a medula em corrupção, 14 milhões ou mais de desempregados, ataques por terra, mar e ar contra os direitos dos trabalhadores da ativa e aposentados. Esta é a conjuntura com a qual se depara o movimento sindical e o sindicalismo, com as suas forças, com as suas carências e deficiências, procura enfrentar essa conjuntura e se posicionar no sentido de mudar a conjuntura e alterar no que é possível a correlação de forças. É uma luta difícil, como nós todos vimos ontem no Senado, na CCJ, onde o próprio presidente da República mandou uma carta que foi lida pelo seu líder para que os senadores votassem num projeto que é atrasado, um projeto antissindical e um projeto que remete a relações de trabalho do Brasil para a pré-revolução de 30. Então, há uma conjuntura de fortes ataques aos trabalhadores e aos aposentados, ao movimento popular. O sindicalismo, amanhã, dia 30, vai reagir com as suas forças, com as suas condições, dentro de uma ideia de greve geral, de protestos nacionais e de paralisações. Haverá dificuldades em fazer uma greve do porte que nós fizemos no dia 28 de abril. Mas o fato concreto é que haverá luta. E haverá luta organizada, com bandeira e com razão. Então é importante a gente apoiar amanhã, dia 30, as manifestações, os atos e greves dos trabalhadores brasileiros e dos movimentos populares. Muito bem. Este último programa da série será tratado com Renê Vicente dos Santos. O Renê preside o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Sintaema, e foi eleito recentemente presidente da CTB Estadual São Paulo, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Renê, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, nós aqui agradecemos. Tudo indica que nós dois estamos bastante cansados, pelo visto. Sim, né? Faz parte, né? Esses últimos meses aí tem sido muito corrido para o movimento sindical, para a classe trabalhadora de uma maneira geral, né? Um período muito desgastante, sobre fortes ameaças de retiradas de direito, como você bem disse, um governo ilegítimo, um fantoche das elites, que está aí para acabar com os direitos da classe trabalhadora, e nós cumprindo nosso papel no dia a dia, que é o de resistência e de multiplicar a consciência da classe trabalhadora. Acho que esse é o principal desafio do movimento sindical. Perfeito. Eu quero dizer que nós temos aqui, como sempre, a nossa companheira jornalista Ariane Soares, que encaminha as perguntas, participações e as demais demandas, né, que a produção vai fazendo durante o preparo do programa. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin. Boa noite a você, boa noite, Renê. Boa noite. E boa noite, internauta que nos assiste, telespectador. Você pode participar do programa enviando suas perguntas. A gente tem alguns canais, pode ser pelo Facebook, WhatsApp. O número do WhatsApp é 942709363. Lembrando que é São Paulo, 011 942709363. E-mail tv@agenciasindical.com.br, e no Facebook a gente também está ao vivo, você pode enviar a sua pergunta e participar do programa. Renê, nosso programa passará em Guarulhos, Grande São Paulo, sábado das 20h30 às 21h30 na TV Guarulhos, NET Canal 3. Na terça-feira, passaremos em Brasília no Canal 12 da NET, na TV Comunitária. E em breve em outras emissoras também, que nós vamos aqui, depois com o tempo, divulgar. Nosso programa passa agora pela internet e depois será acessado, pode ser acessado também pelo Facebook e no YouTube. Eu queria ver do Renê, falar um pouco da CTB do Estado de São Paulo. Você me dizia que há 97 entidades filiadas. E o que te fez ser presidente? Foi uma campanha interna na CTB? Foi uma deliberação da direção nacional? Foi uma ação das bases CTBistas? O que te levou à presidência? Olha, a CTB ela tem tido um papel
importante, junto com as demais entidades sindicais, na luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora, e ela tem participado ativamente em todas as atividades que nós tivemos aqui no estado de São Paulo, todas as marchas, todos os atos. Você vê uma bandeira da CTB presente nos atos, alguém da CTB representando e levando adiante nosso pensamento da unidade e da composição da classe trabalhadora. Então, a gente já vinha participando muito ativamente, eu apoiando nosso ex-presidente, companheiro Onofre Gonçalves, no qual deixo aqui um forte abraço, no qual eu aprendi muito com ele. Um abraço, Onofre. E a gente já veio acumulando uma certa liderança, conversando, e foi algo consensuado. Nós entramos no nosso 4º congresso de uma forma consensuada, onde meu nome foi apresentado e apreciado e foi eleito através de uma eleição direta dos participantes e chapa única. Perfeito. E o presidente nacional é o Adilson Araújo, que é bancário da Bahia. Isso, o grande Adilson, que está conosco também aqui em São Paulo. Amanhã ele vai participar conosco do movimento aí do dia 30 aí, nessa luta aí em defesa dos nossos direitos. Perfeito. Ô Renê, amanhã de manhã você me dizia, vocês começam por volta das 5 da manhã com manifestações na Sabesp, é isso? Sim, nós vamos Onde será e como será? Olha, nós estaremos paralisando aí em torno de 50 áreas da Sabesp, demonstrando esse descontentamento. Os trabalhadores de saneamento e meio ambiente têm feito um debate muito grande a respeito das reformas trabalhista, previdenciária. Nós estamos sendo afetados diretamente por essa questão do projeto de terceirização também, que nos afeta, assim como os companheiros metroviários, os correios também. Então nós estaremos paralisando diversas áreas da Sabesp no dia de amanhã, e também estaremos fazendo um protesto em frente à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo por volta do meio-dia. Perfeito. Os que nos acompanham na Agência Sindical, no nosso site www.agenciasindical.com.br, hoje nós fizemos um levantamento rápido dentro das nossas possibilidades, das categorias que estão se mobilizando para o movimento, para a greve, as paralisações de amanhã. Então, se você quiser saber, tem lá uma espécie de quadro, né? Não é nada absolutamente cientificamente preciso, mas é indicativo. Então, por exemplo, os petroleiros vão paralisar 10 refinarias. Aqui no Porto de Santos, aqui que nós estamos a 60 e poucos quilômetros de Santos, haverá uma forte mobilização e paralisação naquilo que é o complexo portuário. Sim. E nós teremos algumas paralisações de metrô, como no Distrito Federal, se não me engano também em Salvador. Agora, neste momento, os metroviários de São Paulo fazem assembleia. Então, daqui a pouco a gente poderá informar aqui como será, se haverá um protesto, se haverá paralisações, enfim, como a categoria decide. Que a direção faz um indicativo, mas quem decide é a base, porque essa é a tradição democrática do sindicalismo. Renê, eu queria passar agora para a nossa Ariane Soares, ver se ela já tem alguma pergunta, Ariane. Você já pode passar para o Renê, porque aí eu toco o assunto conjuntura com ele. Pode ser? Vamos. Nesse sentido, já que a gente falou do dia 30, o Val Gomes mandou uma pergunta aqui. Quem fez a pergunta? Val Gomes. Ele é assessor de comunicação lá dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, e também da CNTM, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Renê, qual a sua expectativa sobre o dia 30, sobre amanhã? Olha, eu creio que vai ser um dia de muita mobilização, de forte mobilização da classe trabalhadora em defesa dos seus direitos. Acho que a luta, seja ela de um grau intenso, ou eu creio que a gente não consegue repetir aquele feito do dia 28 de abril. Foi uma das maiores greves que nós fizemos na história do nosso país. Mas, com certeza, nós mostraremos a resistência e a pujança do movimento sindical nesse momento, chamando a sua responsabilidade que ela tem diante da sociedade e dando uma resposta para esse governo ilegítimo, que nós não concordamos com essa reforma trabalhista, não concordamos com a reforma previdenciária e não concordamos com nenhuma forma de retirada de direitos. Esse congresso que nós temos aí, esse congresso conservador, reacionário, corrupto, não tem condições de apresentar nada que retire direitos da classe trabalhadora. Então nós estaremos presentes, nós estamos firmes no nosso propósito. Não importa o tamanho, mas sei que os sindicalistas irão à luta e apresentarão a sua pauta de reivindicação. E a semana que vem, Renê, deverá haver a votação no plenário lá do Senado do projeto de reforma sindical, de reforma trabalhista, né? Esse projeto draconiano. Eu quero crer que o sindicalismo deverá se deslocar
a Brasília? Sim. Há uma intenção grande de nós nos deslocarmos até Brasília e protestarmos, apesar de todo o aparato policial, todo cerco que o governo federal tem feito para não deixar com que os trabalhadores se aproximem do parlamento, mas nós vamos romper tudo isso e vamos a Brasília demonstrar que nós não estamos contentes com essa situação. Na verdade, não é uma reforma, né? Aí também tem um quê da questão ideológica, né? Quando você fala em reforma, o trabalhador pensa o quê? Vou reformar a minha casa, eu vou melhorar as minhas condições, vou reformar a cozinha, vou reformar a sala. E, na verdade, o que nós estamos vendo não é uma reforma, é um desmonte de um arcabouço que foi construído através de muita luta da classe trabalhadora, que é a CLT. Perfeito. Aliás, às vezes, quando a gente tem tempo, assiste lá a TV Senado, que é muito, primeiro que é bom, né? Muito conteúdo político e muito esclarecedor que passa lá. Eu não me surpreendo quando um senador conservador, patronal de direita, toma uma posição ao encontro do seu interesse de classe, uma coisa absolutamente compreensível e lógico, né? Uma coisa lógica. Agora, constrange ver uma pessoa como a Marta Suplicy, por exemplo, que até outro dia usava a grife de um partido dos trabalhadores, votar junto com a mais fina flor do reacionarismo e do atraso daqueles que até outro dia a chamavam de Martaxa, votou no PT, tomou no IPTU e até falava de coisas da sua vida privada de forma canalha e assintosa, e agora ela senta no colo dessa gente. Mas haverá outras eleições, o processo é dinâmico e tem aquela velha história da volta do cipó de Aroeira, né? Nós vamos esperar para dar o troco nessa gente. Eu não questiono o Ronaldo Caiado, esse tipo de parlamentar, eles estão à posição classista e não mentem. Eles têm lado e não escondem o lado deles. Há uma coerência que deve ser respeitada. Agora, oportunista, nós não podemos aceitar no sindicalismo, na igreja, no jornalismo, na política, em nenhum lugar. Eu queria tocar o programa aqui, mas antes de voltar a falar de sindicalismo e conjuntura com o Renê, falar que nós estamos em Guarulhos, que é uma área onde a gente atua bastante. Queria passar duas informações, até porque o nosso programa depois passará lá no sábado. O Sindicato de Servidores Municipais, o STAP, fará atos em duas secretarias importantes da Prefeitura amanhã. Secretarias operacionais, que a gente chama de pessoal mais obreiro, né? E à tarde, o sindicato deverá deslocar uma base com 3 ônibus para a Avenida Paulista. Os metalúrgicos, o sindicato STAP é filiado à Força Sindical, os metalúrgicos também filiados à Força Sindical, farão paralisações em 4 fábricas, começarão às 5h30 da manhã até às 7h30. Os metalúrgicos não virão para Paulista, mas eles irão para a frente da DRT aqui na Rua Martins Fontes, no centro, onde haverá uma mobilização conjunta das centrais para reafirmar a posição no órgão do Ministério contra a reforma trabalhista. O Edu, o diretor, nos avisa que temos o Fala Diese. Olha, e quem fala é simplesmente o Clemente Ganlúcio, coordenador técnico do Diese. Então eu vou pedir que a gente faça um segundo aqui de time, de break, né? Para que o nosso Clemente possa dar o recado, sempre o recado esclarecido, consciente, construtivo, progressista do Diese. Vamos lá? Nesta sexta-feira, o movimento sindical, por meio das centrais sindicais, confederações, federações, sindicatos em todo o Brasil, organiza mais um movimento visando manifestar para a sociedade, especialmente para o Congresso Nacional, o seu posicionamento contrário às reformas, a reforma da Previdência Social e da Seguridade, assim como a contrariedade, o posicionamento oposto ao projeto que faz a reforma trabalhista, alterando o direito do trabalho, criando mecanismos que precarizam as condições de trabalho, permite o arroxo do salário, tornam vulneráveis o acesso à justiça do trabalho, assim como quebram a espinha dorsal do movimento sindical, tirando e fragilizando o escudo protetor que o sindicato cria para os trabalhadores de maneira coletiva.
Esse movimento, portanto, é mais uma etapa em um longo processo de mobilização, porque essa luta se mostra uma luta longa, porque o ataque aos direitos do trabalho tem sido continuados e intensificados, e o movimento sindical sabe que não pode esmorecer, não pode deixar de atuar de forma incisiva, seja na mobilização social, seja realizando, portanto, manifestações, a greve, protestos, mas também atuando em relação aos parlamentares, aos deputados e senadores, manifestando a eles o posicionamento contrário e suas propostas de como que a modernização das relações de trabalho e da legislação trabalhista deveria ocorrer no país. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje é 29 de junho, véspera do Dia Nacional de Protestos, Paralisações e Greves, do dia 30 de junho, contra a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e os ataques a direitos. Renê, a classe trabalhadora é numerosa, mas não é hegemônica. O movimento sindical é forte, mas não é hegemônico enquanto movimento social. As entidades da classe dominante são mais fortes do que a gente. Então nós precisamos agregar apoio às nossas lutas para que a gente se apoie em entidades legítimas, representativas e progressistas, somando com a gente. Eu queria saber como é que você pensa do enfrentamento da conjuntura, porque o Congresso é hostil e reacionário, a mídia é hostil e reacionária, o judiciário é muito elitista e o presidente está às voltas com questões policiais, de camborão, etc. Como é que nós podemos ampliar o nosso arco de apoios e avançar? Eu acho que nós estamos diante de uma encruzilhada da história do nosso país, né? O país vive uma crise muito profunda, como você relatou, onde o movimento sindical tem um papel muito importante, preponderante a cumprir nesse momento, né? De disputa de hegemonia, de disputa de ideias na sociedade. Para nós não é fácil, né? Nós disputamos com uma TV, uma mídia totalmente entregue ao setor financeiro, aos grandes capitais, que tem lado, que tem a sua visão de mundo, que tem o seu propósito de mundo, que é criar um mundo individualista, onde cada um pense em si e não pense no próximo. E nós temos que buscar as utopias, né? Buscar contrapor a essa ideia. De que maneira? Fazendo um debate com a classe trabalhadora, que a única saída que nós temos é a saída da luta coletiva, do conjunto dos trabalhadores, que o trabalhador coletivamente, ele tende a ganhar, ele tende a avançar nas suas conquistas, né? Então o movimento sindical, ele tem essa tarefa nesse momento, de buscar conscientizar o trabalhador, e não é uma tarefa fácil. Eu tenho dito o seguinte, João, que o sindicalista, ele diante dessa encruzilhada, ele vai ter que retomar aquela militância que nós tínhamos nos inícios dos anos 80, né? Aquele sindicalismo espontâneo, onde a gente fazia a militância, né, por vontade mesmo, tinha vontade de fazer a militância, que eu acho que se perdeu um pouco. E a tarefa do sindicalista agora não tem jeito. É acordar cedo e dormir tarde mesmo. Nós vamos estar cada vez com essa cara mais cansado, porque as tarefas que nos são impostas, nós vamos ter que se desdobrar, fazer um pouco a mais, sempre um pouco a mais. E isso significa o quê? O sindicalista tem que sair da burocracia e ir para as bases. É panfletar na periferia, é panfletar nos pontos de ônibus, é acordar cedo e dormir tarde. Eu acho que essa é a grande tarefa do movimento sindical e do sindicalista comprometido com a luta da classe trabalhadora e pela transformação social. Agora, Renê, ainda que façamos tudo isso, nós precisamos ter interlocução com as igrejas. Sim, com os movimentos sociais. Com os estudantes, importante, com os movimentos populares, sobretudo da periferia, com o mundo acadêmico, com as universidades e com outros, até com segmentos da chamada burguesia nacional do setor produtivo. Sim, claro. Eu queria saber, no âmbito da CTB, como é que vocês entendem esse tipo de ação e articulação? Olha, nós achamos que tem que ser feito um grande pacto. Para sair dessa situação, nós precisamos realmente de todos, Sim. de todas as centrais. Nós não excluímos nenhuma central do projeto de transformação. Acho que todas têm que ser participantes, agentes participantes
dessa transformação. A unidade é fundamental nesse momento. E também a intersecção com os movimentos sociais. Como nós temos atuado, a CTB tem atuado dentro da Frente Povo Sem Medo, dentro da Frente Brasil Popular, que é uma correlação com os movimentos sociais. Nós temos que ir para as universidades, debater também com segmentos da burguesia nacional, que eu acho que tem que ser debatido, que o país precisa voltar a crescer, precisa gerar emprego. Nós vimos recentemente aí uma reportagem aí do David Steinbrück, onde ele apontou a necessidade da retomada de crescimento e do investimento por parte dos governos, né? Quer dizer, até a burguesia, ela está entendendo que deu um tiro no pé, né? Que esse projeto que foi apresentado, que eles querem colocar através do Temer, não está reativando a economia. A economia está indo cada vez mais para o buraco. O Estado perde o seu papel principal de agente indutor da economia. Correto. Aliás, quem viu o Valor Econômico hoje, que é o porta-voz do setor organizado do capitalismo brasileiro, aliás, eu acho o Valor Econômico um jornal muito bom. A manchete é o Henrique Meirelles dizendo que, para ajustar as contas, talvez será necessário aumentar imposto. E talvez eles aumentem aquele CID que é o imposto sobre o combustível, né? Então você, paneleiro, você que bateu panela histericamente por causa de uma bobagem, pedalada fiscal, prepare suas panelas, porque o governo poderá aumentar imposto para aumentar o superávit fiscal e garantir o pagamento, não a liquidação da dívida, e sim o serviço da dívida pública. Não sou eu quem diz, é a manchete do Valor Econômico de hoje. Portanto, é claro que se aumentar imposto, vai aumentar o custo também do setor produtivo. E daí nós precisamos conversar com esse povo que fabrica máquinas, sobretudo o pessoal da Anfávia, porque o projeto da nação é mais importante nesse momento do que uma luta classista. A luta classista é importante, mas o projeto nacional sempre vai se sobrepor aos outros projetos que são às vezes mais compartimentados. Edu me avisa que tem que fazer perguntas, então passa a nossa Ariane Soares para o nosso Renê Vicente dos Santos, presidente do Sintaema e que preside também a CTB Estadual de São Paulo. Vamos lá? Vamos. Pergunta agora é do presidente da CTB Nacional, Adilson Araújo. Mandou aqui. O movimento sindical atravessa uma etapa de forte ofensiva do capital. O golpe parlamentar em 2016 foi sobretudo um golpe do capital contra o trabalho. Nessa conjuntura, a CTB, enquanto trincheira de luta, tem protagonizado um importante papel na resistência em defesa dos direitos. Como você avalia o papel da nossa central, que com apenas 10 anos tem liderado importantes batalhas, tanto em São Paulo como em âmbito nacional? Tudo bem. Obrigado, Adilson, pela sua participação. Um forte abraço. Um grande abraço ao nosso presidente Adilson. Realmente, a CTB ela tem tido um papel protagonista muito grande junto das demais centrais sindicais no movimento da classe operária. A gente entende que é necessário... A CTB ela tem crescido a nível nacional graças à sua participação ativa nas lutas da classe operária. Isso daí é importante para que a gente possa continuar crescendo e fazendo frente à resistência a esse governo ilegítimo aí que retira direitos da classe trabalhadora. E ela tem cumprido esse papel e a tendência nossa é continuarmos, o papel da CTB é continuar dentro dessa perspectiva de crescimento e na luta em defesa dos nossos direitos. Perfeito, eu queria aproveitar aqui e mostrar dois materiais, que é um panfleto, na verdade, um meio ofício, né, feito pela APOESP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Dia 30 de junho, o Brasil vai parar de novo. E aí vem o discurso político, aqui a Bebel, né, que preside a entidade. Aliás, a Bebel foi recentemente reeleita, parabéns a Bebel, ao Guido e a outros amigos valorosos que temos lá na POESP. Também mostrar um outro material que não tem a ver com a luta sindical classista, mas com a assistência, que é importante que as entidades prestem às suas categorias, que é o Centro de Referência e Atenção à Saúde da Família Metalúrgica aqui do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi das Cruzes. Eu até já falei com o Valtinho na agência sindical, para nós irmos até a Rua do Carmo, aqui no centro, para fazer uma reportagem, né, mostrar o que vem a ser esse centro de referência
da saúde que o sindicato oferece. Ela tem uma série de serviços médicos para os seus associados e familiares. Bom, eu queria retomar então aqui o tema do programa de hoje, sindicalismo e conjuntura. Evidentemente que vivemos uma conjuntura de gravíssimas dificuldades, mas a vida do Michel Temer também não está fácil, não. A denúncia que o Ministério, que a Procuradoria-Geral da República fez é uma denúncia grave, por exemplo, obstrução à justiça, formação de, deverá ser, três ou quatro deverão ser formação de quadrilha e coisas que muito típicas do crime organizado na política. Também ele está batendo de frente com corporações de peso como a Polícia Federal, coisa que qualquer pessoa com juízo não faz, com o próprio Ministério Público e jogando muito pesado numa tática de desqualificar as acusações. É claro que isso é o doutor Cláudio Maris, seu advogado, que é um competente advogado, certamente está esclarecendo, faz parte da luta judicial, das chicanas jurídicas, mas o ambiente para ele também não está fácil, porque o volume de denúncias cresce cotidianamente. E quem conhece o Dr. Michel, como eu conheço desde 1986, não está surpreso com os fatos. Eu não quero fulanizar aqui a discussão política, porque certamente ele lá foi colocado por interesses de classe contra os nossos interesses do povo brasileiro. Mas, Renê, a vida segue, tem a luta das categorias, dos sindicatos, tem amanhã a manifestação, depois temos o Senado, semana que vem, vamos ter que fazer, digamos, fazer novamente uma chegada junto ao Senado, conversar com os senadores, etc. Mas eu queria conversar aqui a respeito de um método que eu estou achando que o movimento sindical está errando. Tá? Eu não sei se eu tenho esse direito, mas tendo ou não tendo, vou falar. É assim, o movimento sindical sofre de ilusões parlamentaristas. É um desvio que nós temos. Acha que veste um terno, põe uma gravata, vai lá em Brasília, fala com o senador simpático, com o assessor simpático, o senador ganha para isso, faz selfie, grava um vídeo e mudou o voto em Brasília. Nós não mudamos nenhum voto com isso. Então eu entendo que é preciso pensar nas duas pontas do fio. A ponta que liga lá em Brasília, mas a ponta que liga na base, aqui onde o senador ou o deputado tem voto. Eu identifico que nós não estamos fazendo esse trabalho nas bases dos senadores. Nós não estamos indo no escritório do Zé Serra, no escritório da Marta, no escritório da Luísa, sei lá quem mais é senador, no escritório do senador do Rio de Janeiro, do senador de Goiás, etc. Nós temos que ir lá, porque é lá que ele tem voto. Em Brasília não tem voto. Só tem voto em Brasília os caras que são do Distrito Federal. Então como é que a gente faz essa aproximação? Não é bater ninguém, espancar, como é que faz esse chegar junto aí? Olha, eu acho que é hora do movimento sindical também mostrar para a classe trabalhadora o papel que cada um vem exercendo dentro dessa disputa política, desse panorama que nós estamos vivenciando. Nós temos que mostrar claramente quais são os deputados que votam a favor da classe trabalhadora, nós temos que mostrar claramente quais são os senadores que votam a favor da classe trabalhadora, porque nos últimos anos a gente vem sofrendo um processo por parte da mídia de despolitização total. Sim. Que são todos iguais, que não tem diferença nenhuma, e tem diferença. Tem senadores que fizeram excelentes discursos ontem na CCJ em defesa dos nossos direitos. Agora é preciso que a classe trabalhadora enxergue isso. E os movimentos sindicais, eu acho que as centrais sindicais, está na hora da gente estampar o rosto desses deputados e senadores traidores da classe trabalhadora. Colocar as claras nos postes como nós fazíamos nos anos 80, nos anos 90, quem são os senadores, os deputados traidores da classe trabalhadora, que estão votando contra os nossos direitos, que estão acabando com licença maternidade, que estão acabando com a perspectiva de aposentadoria da juventude. Nós temos que ser claros e objetivos, para que a classe trabalhadora entenda que há uma diferença, que não são todos iguais, né? Então essa disputa eu acho que falta um pouco para o movimento sindical, porque nós ainda estamos naquela que a gente tem que ganhar para o nosso lado. Mas o ganhar para o nosso lado só vai ocorrer se nós tivermos uma forte pressão popular.
E a população só vai pressionar se ela saber que o Aloysio Nunes está votando contra os direitos dos trabalhadores. É dialogar com aqueles trabalhadores que votaram no Aloysio Nunes, na Marta Suplicy, e falar, olha, esses senadores estão votando contra os seus direitos. Então acho que tem que mostrar, é uma tarefa para o movimento sindical que eu acho que ainda a gente não está cumprindo à altura. Perfeito. O Edu avisa que tem uma reportagem, a reportagem exatamente diz respeito ao dia 30. Houve uma reunião do Diese e lá as centrais debateram, discutiram táticas, ações, etc. Eu não estive lá. O pessoal da agência esteve e cobriu. Vamos ver a reportagem e voltamos já com o nosso convidado, Renê Vicente dos Santos, presídio Sintaema e a CTB São Paulo, falando de sindicalismo e conjuntura. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui o expediente e dizer que a próxima série será sindicalismo e formação. Eu tenho discutido muito com gente do movimento sindical, Juruna especialmente, o Pereira de Guarulhos, o Toninho do Diap, o João Guilherme Vargas Neto, e o Magre, aliás, estive com o Magre hoje, que nós precisamos retomar de forma continuada a formação de dirigentes. Não é ficar mandando ler o Capital em alemão, não é isso. É ter uma formação que seja compatível com os desafios do mandato, com as demandas do mandato e com o enfrentamento conjuntural. Vamos à reportagem, voltamos já, ok? As centrais sindicais se reuniram na sexta-feira, dia 23, na sede do Diese, em São Paulo, e reafirmaram protestos contra as reformas dia 30 de junho. As entidades divulgaram nota conjunta em que conclamam parar o Brasil contra a reforma trabalhista em defesa dos direitos e da aposentadoria. É importante que aqui estão todas as centrais sindicais do nosso país e todas buscando fazer atividades que possam influenciar naquilo que vai ser decidido no Congresso Nacional, o debate sobre a reforma trabalhista e também a reforma da Previdência. É importante para nós não esquecermos, que a gente lembrou bem aqui, das diversas lutas que já fizemos, né? E estamos marcando para o dia 30 um Dia Nacional de Paralisação. Então é importante que no dia 30 nós tenhamos organização dos locais de trabalho para paralisar aquilo que der. Fazer uma paralisação nacional do nosso país é fundamental para que a gente possa mostrar à sociedade, mostrar ao governo o quanto os trabalhadores estão repudiando essas propostas. Vamos também no Senado conversar com os líderes partidários, conversar com os senadores. Cada um de nós no nosso estado tem que conversar com os senadores para dizer as nossas propostas. Não podemos dar espaço só para o empresariado, temos que influenciar o Congresso. E mais do que isso, ajudar o sindicato a fazer as paralisações. A gente mantém a unidade de todas as centrais, mantivemos o calendário de luta contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e vamos trabalhar nessa semana para aumentar a mobilização, ampliar o diálogo com a classe trabalhadora, com a população brasileira. No dia 30, vamos parar o Brasil em defesa dos direitos trabalhistas, em defesa da aposentadoria, para dizer que nós não vamos aceitar nenhuma saída indireta, nenhuma medida que venha exterminar os nossos direitos e para lutar por emprego digno para todos e os direitos sociais que estão estabelecidos na Constituição. As centrais sindicais, elas mobilizou todo esse tempo de luta, vem mobilizando, preparando uma greve geral. E nós tínhamos marcado, na último fórum das centrais, que teria aí um esquenta para uma greve geral no dia 30 de junho. O problema é que tivemos um avanço, uma vitória importante na Comissão Social. Eu acho que foi um avanço muito grande ali para nós, não quer dizer que isso está resolvido, mas nós achamos que o governo joga com a agenda das centrais e que não vai ter nenhuma votação no dia 28 e nem no dia 30. Portanto, nós não estamos desistindo da greve geral, mas nós estamos adiando a greve geral para uma nova data a ser marcada, mas nós vamos continuar com o dia 30 de luta, de mobilizações e paralisações para garantir, de fato, que os trabalhadores continuam mobilizados em defesa contra as reformas da Previdência e da Trabalhista. Esse é o nosso, a gente continuar mobilizado. Até o povo brasileiro espera isso, mas também espera a responsabilidade nossa de não queimar cartucho na hora errada. Tem que ser de acordo com a agenda que o governo vai impondo e nós vamos mobilizando o povo brasileiro para acompanhar essa agenda.
Muito bem, voltamos com sindicalismo e conjuntura, hoje no repórter sindical René Vicente dos Santos, presidente da CTB do Estado de São Paulo, recém-eleito. Eu queria citar duas falas de pessoas muito diferentes e muito interessantes desta semana. Eu selecionei hoje uma fala do Calixto, presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores. Ele falou no congresso que houve agora, acho que terminou hoje. A República ruiu em meio ao caos, e em meio ao caos querem jogar nas nossas costas o ônus por tudo de ruim porque passa o país. Estão orquestrando em várias frentes o desmantelamento do movimento sindical, mas se depender da Nova Central, não conseguirão tal intento. Boa fala do Calixto, firme e serena como sempre. E a outra fala, que é evidentemente, de uma pessoa que tem uma expressão internacional, que é o Papa. O Papa Francisco, reunido com sindicalistas da Itália, valorizou o movimento sindical, valorizou a luta dos trabalhadores e recomendou que o movimento sindical não abandone as periferias, porque é na periferia que mora o povo, sobretudo o povo mais pobre e sobretudo o povo desempregado. Então eu achei muito orientadora, e quem me passou essa fala foi o Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato de Economistas. Obrigado, viu, Pedro? Renê, nós vamos voltar aqui às perguntas com a nossa Ariane Soares, para que as pessoas que acompanham o programa possam aqui bater um papo contigo. Vamos lá, Ariane? Claro. Pergunta agora é de Nildo Queiroz, ele é Nildo, né? Ele é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Ele diz assim... presidente do DIESAT. Presidente do DIESAT, realmente, bem lembrado. Diante da denúncia do Janot contra Temer, qual deverá ser a atitude das centrais para pressionar a votação dos deputados federais a um possível afastamento? Olha, eu penso que as centrais sindicais elas vão continuar no papel dela, exercendo uma pressão sobre o parlamento, mas eu acho que é difícil esse parlamento nesse momento, depois de tudo isso que vem ocorrendo com esses ataques, eles mudarem de opinião, porque na verdade o golpe foi arquitetado, eles chegaram aí e eles estão dispostos a tudo, eles não estão querendo ceder em nada, né? Então eu acho que só o que já vem ocorrendo, essa gravação do Temer, né, o fato dele reconhecer o suborno de juiz e não fazer nada, isso daí se fosse em outro país ele já tinha renunciado no outro dia, né? E aqui não, ele insiste, eles têm um pacto que eu creio que a principal ponto que segura alicerce do governo golpista de Michel Temer é justamente o pacto no sentido de realizar as reformas que o capital deseja, que o setor financeiro especulativo deseja. Aprofundar o projeto de desnacionalização do país, de entrega do nosso patrimônio, né, de aviltamento da nação. Então, infelizmente, eles estão alicerçados nesse projeto. E as centrais sindicais sozinhas não vão conseguir mudar a opinião desses parlamentares, eu creio isso. Eu acho que se não houver uma manifestação maciça, o povo entender a necessidade de mudar os rumos do país através da mobilização e não como foi um passeio, né, num domingo ensolarado com a camisa da CBS, num domingo achando que ia acabar com a corrupção, e estavam enganados, eles foram enganados por essa mídia golpista que faz parte desse golpe, né? Então eu creio que é necessário aprofundar, mais que pressionar os deputados, os senadores, é necessário dialogar com a população, com a nação, para que o povo tome as rédeas, saiam para a rua e façam as transformações necessárias. Renê, também existe a frente jurídica. Nós não podemos, na luta política, claro, dispensar o recurso jurídico. Então eu queria citar que o procurador Rodrigo Janot, ele entrou com uma denúncia no STF, no Supremo, alegando a inconstitucionalidade da lei das terceirizações. Há mais três ADINs, uma da CNPL, eu inclusive entrevistei o Carlos Alberto, seu presidente, ontem, uma outra, se não me engano, da Rede, do Partido Rede, e outra, acho que PCdoB. Queria saber, nessa questão conjuntural de graves ataques aos direitos dos trabalhadores, aos direitos sociais, de acelerada tentativa de desmonte do estado de bem-estar social, como é que a CTB vê a possibilidade de luta jurídica? Vale?
Olha, vale a pena nesse momento. Todos os instrumentos são válidos, né? Toda forma de luta, de resistência, seja ela jurídica, através de ADINs, de tentar barrar esse processo em curso, vale a pena. Eu acho que nós temos que... É uma frente ampla, né? Como nós falamos no início. Você tem que estar interligado com todos os setores, movimento social, eu acho que tem que dialogar com setores industriais para que o país volte a crescer. E no campo jurídico também. Mas eu não creio que seja esse o ponto final. Sim. Eu acho que a luta jurídica tem que ocorrer, nós temos que dar a nossa opinião, participar dessa luta jurídica, como a luta política também está ocorrendo, nós temos que participar dessa luta política de uma maneira geral, mas não é isso que vai resolver o problema. Eu acho que tem que ter, é importante, mas ele não é a solução final. Eu acho que a solução final mesmo é a participação popular. Eu creio muito nisso, na questão da evolução das massas, da consciência da classe trabalhadora. Quando o trabalhador se tornar consciente, que ele tiver sabendo mesmo a real que vem ocorrendo no país, ele vai à luta e vai buscar mudanças, melhores condições de vida. Então eu creio muito nisso. E a central sindical tem um papel fundamental nessa luta de classe. Perfeito. Renê Vicente, vou pedir licença para o intervalo, porque nós temos aqui, todo programa tem um intervalo. É o GT, o ACTB, aliás, a Nova Central, o contrato, e o Edu me avisa que é a respeito do Congresso da Nova Central, realizado esta semana. Vamos ver o que temos lá do Congresso e voltamos já com o Renê Vicente tratando de sindicalismo e conjuntura. Vamos lá? A nova Central Sindical de Trabalhadores realiza seu 4º congresso. O tema desta edição é o desenvolvimento com justiça social e nenhum direito a menos. O encontro brinda seus participantes com debates sobre temas relevantes como matérias que tramitam no Congresso Nacional. Neste primeiro dia de encontro, José Calixto Ramos foi reeleito por aclamação. Na ocasião, o líder sindical agradeceu a confiança depositada nele e em sua diretoria. Primeiro, agradecer a todos e todas as companheiras que deliberaram pela eleição dessa chapa, me tendo como presidente. Consequentemente, agradecer também àqueles 2 que votaram contrariamente, considerando que a manifestação nesta casa é livre, e aqueles também que se abstiveram de votar. Comissões temáticas foram formadas para levarem para apreciação na plenária geral, que vai elaborar o documento do 4º Congresso. Diretores reeleitos apontam os desafios para esta gestão. Na verdade, é um trabalho de muita gente, dos companheiros, diretores da Central, dos funcionários da Central, dos funcionários das confederações, que está todo envolvido nesse processo. Isso não é trabalho de uma pessoa só. É o conjunto da unidade que tem feito o sucesso da Nova Central. E esse congresso tem demonstrado isso. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje tratando de sindicalismo e conjuntura com Renê Vicente, presidente da CTB de São Paulo, Estado de São Paulo, e do Sinta-EMA. Informação quentíssima, acabou neste momento a Assembleia dos Metroviários de São Paulo e a categoria decidiu não paralisar as atividades no dia de amanhã, dia de protestos nacionais, etc, etc. E a base manda, a Assembleia é soberana e a direção acata, ainda que a direção tenha uma outra orientação, a base decidiu, está decidido, morreu o assunto. Eu conversei durante a semana com pessoas que são do Sindicato dos Metroviários e percebi que havia uma dificuldade de passar a greve porque os metroviários pararam dia 15 de março, os metroviários pararam dia 28 de abril e o sindicato tomou uma multa desgraçada, pesadíssima, e os trabalhadores tiveram os dias descontados. E para quem vive de salário, perder um dia no mês faz diferença no orçamento, não é, Renê? Faz falta, muita falta. Vamos respeitar a decisão dos metroviários. Né? Nós mesmo fizemos uma assembleia na CETESB,
na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, após o término da campanha salarial, e nós perdemos a proposta de greve. Nós encaminhamos pela greve e a categoria decidiu não fazer a greve e fazer um movimento que nós estaremos cumprindo a ordem da Assembleia. Amanhã, ao meio-dia, a 1h da tarde, nós estaremos na porta da CETESB executando lá um ato em defesa dos direitos trabalhistas. Perfeito. Eu quero mostrar um material aqui do Junho de Lutas, material unitário das centrais sindicais, o Junho de Lutas contra Reformas, de 20 a 30/6, que no dia 20 houve o esquenta, que foi aquele ato ali na Praça do Patriarca, nós fomos até cobrir. E, claro que o esquenta é para falar, articular o movimento sindical, trabalhar a unidade das entidades e também avisar a opinião pública, porque o sindicalismo não é um movimento vanguardeiro descolado da sociedade. Ele presta contas às categorias e à sociedade. E aqui atrás tem 3 motivos para aderir à luta. Michel Temer, 1. Michel Temer quer acabar com seus direitos trabalhistas. 2. O governo Temer quer acabar com sua aposentadoria. 3. O governo Temer quer que você trabalhe até morrer. E eu acrescentaria um 4º aqui. O Michel Temer quer acabar com o Brasil e transformar a nossa gloriosa nação num Porto Rico de dimensões continentais, como se fosse um 53º estado americano, com características mexicanas, ou seja, com forte presença do crime organizado em todos os setores da sociedade. Mas aí o meu comentário pessoal, não quero dizer aqui que eu seja o dono da razão, mas também não é muito diferente disso. Renê, eu vou pedir aqui a nossa Ariane Soares que encaminhe mais perguntas ao nosso convidado para que a gente possa tocar o tema sindicalismo e conjuntura, que encerra o mês de junho. Em julho nós trataremos de sindicalismo e formação. Vamos lá? Claro. Pergunta agora de um assessor sindical, o nome dele é Sandro Régio, mandou para a gente hoje no período da tarde. Que futuro você enxerga para o movimento sindical caso as reformas sejam aprovadas? Olha, o movimento sindical vai passar por dificuldades, com certeza. Se mexer no imposto sindical, muitos trabalhadores não compreendem a luta que nós estamos travando, a importância da luta que nós estamos travando nesse momento por conta de uma visão individualista, né, reclamam do imposto sindical, mas com certeza vários sindicatos, entidades passaram dificuldades. Mas eu tenho mais certeza ainda que o movimento sindical renascerá com toda a pujança. Aqueles sindicatos, aqueles sindicalistas que são de luta, não vai ser o imposto sindical que vai abater o nosso ânimo. Nós continuaremos firmes e fortes na luta em defesa da classe trabalhadora. Mesmo diante de dificuldades, faz falta sim, é importante os trabalhadores financiarem o movimento sindical. Nós, por exemplo, nós trabalhamos numa base no Sintaema, onde nós temos mais de 85% dos trabalhadores filiados à nossa entidade sindical. Puxa vida, que beleza. Nós sobrevivemos estritamente da mensalidade do trabalhador e da trabalhadora, o que faz com que nos dê uma mobilidade nos encaminhamentos das lutas, nas participações. Quando você vai para Brasília, um ônibus para Brasília custa dinheiro. O movimento sindical tem que ter dinheiro mesmo para bancar a sua luta. Isso faz parte da disputa, né, de ideias, da disputa ideológica que tem na sociedade. Então é importante a contribuição da classe trabalhadora para o movimento sindical. Então acho que esse debate, mesmo diante de dificuldades, o movimento sindical ele tem um papel histórico. Enquanto houver produção, enquanto houver capital e trabalho, a classe trabalhadora vai se organizar e vai ser através das entidades sindicais. Perfeito. Olha, eu quero entrar um pouco nesse assunto, porque a esquerda e a direita, há muitas críticas ao imposto sindical. A direita por causa do interesse de classe, da hegemonia. E a esquerda por causa de um desvio liberal que tem em certos setores da esquerda. Por exemplo, os engenheiros e a setor de engenharia tem o CONFEA, que é o Conselho Nacional. Se você não recolher uma taxa, você não pode exercer a sua profissão, de arquiteto, de engenheiro, etc. Médico tem o seu conselho, a mesma coisa. Nos advogados, é a ordem dos advogados do Brasil. Não é o Vaticano que dá dinheiro, não é o Ouro de Moscou, não é o PCC. São os profissionais. Então, as categorias profissionais, jornalistas, como é o meu caso, urbanitários, como é o seu caso, motoristas de ônibus, etc.,
as categorias precisam sim bancar suas entidades de classe para que o custeio seja legítimo e não precisemos buscar recursos de forma espúria nos caixa 2, que nem tem essa bandalheira que nós vemos na política partidária de modo geral. Se a rubrica, se a origem for clara, etc., nós não precisamos de buscar esse tipo de subterfúgio. Renê, vamos aqui avançar um pouquinho na questão da conjuntura e das reformas. Na reforma trabalhista, aponte o que você considera de mais desumano e mais drástico. Olha, tem vários pontos aí, eles colocaram uma cesta de contrabandos na reforma trabalhista e dentre os mais drásticos eu acho o seguinte, essa questão da termo de quitação, né? Onde o trabalhador anualmente o patrão chega para ele, para o trabalhador e fala, olha, como é que estão as condições aí, você está recebendo, está tudo bem? Não, está tudo bem. E fala, então vai lá no sindicato e pega um termo de quitação. Quer dizer, isso vai ser uma pressão tão grande para o trabalhador que independente do sindicato se disponibilizar ou não fazer esse termo, ele vai acabar exigindo da entidade sindical. Não tenhamos dúvida disso, porque a pressão, o medo de perder o emprego vai ser muito grande. O trabalhador ele só tem sua mão de obra no mercado de trabalho na sociedade capitalista. Ele depende da venda da sua mão de obra para sobreviver. E o que nós vamos ver daí em diante é uma pressão forte onde esse trabalhador vai assinar um termo que ele está quite com a empresa está quite com ele, e mesmo que ele saia do serviço, ele não vai poder promover ação jurídica nenhuma. Ele não vai poder fazer reclamação nenhuma. Isso é um ataque frontal ao direito jurídico do trabalhador de questionar, né, alguma irregularidade por parte do patronato. Zero passivo trabalhista, e impede aí da Justiça do Trabalho. Perde na Justiça do Trabalho. Perfeito, perfeito. Ô Renê, há uma maldade com as grávidas. O que é exatamente que o governo está propondo aí de trabalhar em local insalubre? Olha, na verdade isso também é mais uma ofensa ao direito ao nascedouro. Uma sociedade que se preze, uma sociedade avançada, tem que preservar o direito da mulher e o da criança. É fundamental isso. E o que nós estamos assistindo na reforma trabalhista é fazer com que as mulheres grávidas, gestantes, trabalhem em condições insalubres. Isso é um retrocesso que nós voltamos aos primórdios do capitalismo, onde não havia regulação nenhuma. E com certeza isso daí, qualquer empresa vai contratar um perito e vai falar, não, você pode trabalhar, você vai ter que trabalhar. Isso daí é um ataque frontal ao direito ao nascedor. Eu tenho insistido nessa tecla. Acho que está passando desapercebido esse ataque. Isso daí também é um caso grave. Isso daí, sinceramente, é um dos piores ataques que nós estamos assistindo aí, dentre tantos outros, né? Que cada um que você vai falando, você fica mais indignado que os outros. E esse da mulher aí, essa questão de colocar uma mulher gestante para trabalhar em um local insalubre é um absurdo. Perfeito. E você que bateu panela, estabeleceu um padrão civilizatório que é esse aí, tá? Condições de trabalho análogas à escravidão e ameaça a gestante. Ameaça a gestante e ameaça ao filho que ela está gerando em seu ventre. É esse o modelo de civilização que você quer? Foi para isso que você vestiu aquela maldita camisa amarela e desfilou lá na Paulista? Repense seus atos. Aliás, leia o projeto de reforma sindical e você ficará chocado com a agressividade que contém esse pacote de maldades desse crápula que está aí na presidência da República. O Edu nos avisa que temos um arquivo sindical, Renê. Nós temos muito material lá na agência de audiovisual e a gente sempre recupera e coloca aqui no ar, porque depois passa em Guarulhos, passa em Brasília e repercute também na internet. É da 8ª Marcha da Classe Trabalhadora. Nós vamos ver do que trata a matéria que eu não me lembro mais. Vamos lá? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Ô Cabeça, o sindicato tem uma preocupação constante com a politização, ou seja, com a participação do trabalhador no processo político, não necessariamente partidário, porque o Brasil é um país de vários partidos, você opta por qual você quiser ou não.
Mas, de todo modo, o sindicato sempre valoriza essa ideia do trabalhador ser um cidadão consciente. Eu te pergunto, quando você vai nas fábricas e pega trabalhadores para trazer aqui a marcha, esses trabalhadores vêm com entusiasmo, entendem que este é um momento importante. Você acredita que isso favorece para a elevação da consciência política dos trabalhadores? Não tenha dúvida, porque se você não conscientiza os trabalhadores, se você não politiza os trabalhadores, se você não educa os trabalhadores do ponto de vista político, se você não conversa com os trabalhadores, eles vêm para a rua sem saber o que vai fazer. Nós não podemos usar o povo como massa de manobra. Nós temos que dialogar com os trabalhadores antes de vir para cá. Nós temos que mostrar para eles qual é a pauta, qual é a intenção do movimento sindical, o que é que nós desejamos conquistar e a importância da participação deles. Se você bota o povo na rua sem conversar com o povo vem para a rua sem comando, sem pauta, vem individualmente, quebrando tudo. E não é isso que o movimento sindical está pregando. Então nós de Guarulhos, nós conversamos com esses trabalhadores e mostramos para eles que sem eles não há avanço. É tanto que eles grudaram as 4 faixas do sindicato, esticaram as 4 faixas e durante todo o trajeto não largaram a faixa, porque eles entenderam. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo Trabalho no ar. Hoje a último programa da série Sindicalismo em Conjuntura. René Vicente, presidente da CTB do Estado de São Paulo. Ariane Soares, a última pergunta, rapidamente ao nosso René. Pergunta do jornalista Robson Gilgazola. Ele diz assim: de ontem para hoje, com a aprovação da reforma trabalhista na CCJ, o que muda nas atuações dos sindicatos para tentar barrar a reforma no Senado? Olha, eu creio que o ímpeto das centrais sindicais continua o mesmo. Está em curso um processo onde nós sofremos vitórias, derrotas, mas o ímpeto nosso vai continuar o mesmo. Acho que nós temos que agora uma nova tarefa, amanhã fazer protestos, paralisações, demonstrando descontentamento da classe trabalhadora e nos preparando aí, acho que para irmos para Brasília, para pressionar o Senado e também agirmos de outras formas. O Franzin deu uma ideia aqui, que é pressionar os senadores nas suas bases. Acho que nós temos que procurar aqui os gabinetes políticos de Aloysio Nunes, Marta Suplicy, dos representantes aqui no Estado de São Paulo, para que nós possamos pressioná-los e mostrá-los a eles que os trabalhadores não estão contentes com essa reforma. Perfeito. Eu agradeço ao René Vicente e queria perguntar o seguinte: alguém que nos acompanha aqui no programa se interessou pela CTB do Estado de São Paulo, quer conhecer a entidade, quer fazer um contato, quais são os meios? É site, é telefone? Através do nosso site, ctb.org, e nós estamos à disposição. No dia a dia nosso, aí nos movimentos sociais, nós estamos presentes, nas lutas da classe trabalhadora nós estamos presentes, é mais através do site mesmo. E a CTB fica onde? A CTB fica aqui na Avenida Liberdade. Está aqui na região central? Aqui na região central. Agora Perfeito. esqueci o número. Tá, é próximo aqui ao metrô aqui, da própria Liberdade, então é fácil de localizar. René, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, desejar que vocês façam boas ações vitoriosas, amplas e fortes amanhã na base e que tenhamos um dia nacional de paralisações, verdadeiramente nacional, e que isso coesione mais o sindicalismo e nos aproxime também da base social. Ok, estaremos sempre presentes aí na luta em defesa da classe trabalhadora. CTB, a luta é para valer. Obrigado, René, um forte abraço a Dilson, um abraço ao Nivaldo e a outros companheiros da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Um abraço aos dirigentes da nova Central, aos seus militantes, ativistas que fizeram um belo congresso em Brasília. O Calixto foi reeleito e lá eles reafirmaram as bandeiras em defesa dos direitos dos trabalhadores, da unicidade sindical, que é uma bandeira histórica, né, desse segmento, e a todos e a todas que vão fazer amanhã as manifestações, certamente com firmeza, mas pacificamente. E
Tem a Paulista, 16 horas. Vocês vão participar da Paulista? Sim, estaremos na Paulista. Na parte da manhã nós faremos os protestos nas áreas e às 16 horas nós estaremos na Paulista e depois, em seguida, teremos uma caminhada até o Viaduto do Chá. Perfeito. E às 11 horas, na DRT, aqui a antiga DRT, na Martins Fontes, no centro de São Paulo. Também estaremos participando. Uma parte vai para Martins Fontes, as outras mais tarde estarão presentes na Paulista. Então, haverá mobilizações, haverá atos, haverá paralisações, o movimento sindical se expressará de acordo com as suas condições, de acordo com as suas forças e suas potencialidades. Eu agradeço a todos e a todas que nos acompanharam, Edu, a Gisele, a Ariane, o Emerson, o Éder, mandar um abraço ao Fabinho e ao Fernando Mauro, aqui da CESP, e na quinta-feira que vem estaremos aqui tratando de sindicalismo e formação. Se não me engano, quem vai abrir a série é o José Pereira dos Santos, presidente dos Metalúrgicos de Guarulhos, porque ele foi reeleito secretário nacional de formação da Força Sindical. Tem feito cursos aqui pelo Brasil inteiro, inclusive fez até um curso em Cuba, acho que de 1 ou 2 cursos em Cuba, numa articulação com a CCT cubana. Então ele virá aqui falar para a gente como é que foi esse trabalho que ele vem desenvolver na frente da Secretaria, como é que foi a reeleição e o que pretende fazer daqui para frente, ok? Então, quinta-feira, nós nos encontraremos aqui novamente. Obrigado, Renê, obrigado a todos, forte abraço. Obrigado. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.